Tá bom? Vamos lá iniciar um novo módulo então, que é o módulo de respiração. E não tem como iniciar de outra maneira a não ser explicando sobre o sistema simpático e parasimpático. E por que a gente vai começar por aqui? Porque tudo começa pelo porquê. Por que você querer aprender a respirar de maneira mais eficiente, né? Que sentido que isso tem na sua vida? Que benefício isso vai trazer para você? E você vai aprender, você vai entender o porquê nessa aula de sistema simpático e parasimpático. Começando pelo básico, tá? Vamos olhar essa imagem aqui, que essa imagem ela é bem ilustrativa, tá? A gente basicamente tem então um coração que está conectado a um cérebro. Esse coração ele também é meio que um pulmão, tá? Então basicamente você tem um coração, um pulmão e ele está conectado ao cérebro. E você já vai entender o porquê logo a seguir, tá? Sistema simpático. Então eu vou começar pela definição do que é o sistema simpático, tá? É o nosso mecanismo de luta ou fuga. Ele prepara o organismo para lidar com o estresse e situações de emergência. E quando isso acontece, você tem algumas alterações físicas, como liberação maior de cortisol e adrenalina, contração de musculaturas, dilatação de pupilas, aumenta os seus batimentos cardíacos, entre outras coisas, tá bom? Então, basicamente, o que é o sistema autônomo simpático? É o mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, ou você vai lutar ou você vai fugir, tá? Você está preparado para o embate. Então, você tem o contrário do sistema simpático, que é o sistema parasimpático, tá? Ele é responsável por te deixar mais estável emocionalmente, mais relaxado. Ele controla importantes funções do nosso organismo, como digestão, bom funcionamento cardíaco, entre outras coisas, tá bom? Nele, os níveis de adrenalina e cortisol ficam mais estáveis e regulados. Ou seja, eles são opostos. O sistema simpático é o oposto do sistema parasimpático. Se no sistema simpático você tem uma contração de musculatura, no sistema parasimpático você tem um relaxamento dessas musculaturas, tá? Se no sistema simpático você tem a dilatação das pupilas, no sistema parasimpático a sua pupila fica menorzinha. Batimento cardíaco. Você precisa de um fluxo sanguíneo maior se você vai lutar ou se você vai fugir. Por quê? O que é o mecanismo de luta ou fuga? É basicamente uma emergência, tá? Você está numa emergência e você tem que tomar uma decisão nessa emergência. Só que o que acontece? Basicamente, por conta do modo de vida de hoje, esse modo de vida com excesso de estímulos, você entra nesse sistema simpático de maneira desnecessária, tá? Então, no dia de hoje, com o nível de estresse que você tem, com o nível de carga emocional que você tem, todas essas coisas, com o excesso de estímulo que você tem, você começa a entrar nesse sistema simpático de maneira involuntária, vamos dizer assim, e você começa a demorar para sair dele, tá? Sendo que a maneira mais eficiente de você viver na maior parte do tempo é viver no seu sistema parasimpático. Por quê? Porque ele controla importantes funções do nosso organismo, como digestão, bom funcionamento cardíaco e várias outras coisas, tá? A ansiedade, por exemplo, a ansiedade ela tá no sistema simpático, tá? Você precisa da ansiedade, a ansiedade é um mecanismo para você lutar ou para você fugir. Você precisa de estresse para você lutar ou para você fugir, porém você não precisa disso na maior parte do seu tempo, ok? E qual que é justamente o mecanismo que você pode de maneira consciente, que você pode de maneira autônoma ativar para que você entre em seu sistema parasimpático? É a respiração, tá? Pensa comigo, não tem como você simplesmente falar pupila, pupila, por favor, não dilate, para que eu consiga ativar o meu sistema parasimpático, tá? Isso não vai acontecer. Não tem como você pedir para seus batimentos cardíacos diminuírem, tá? O que você pode fazer, você pode tentar relaxar, mas a melhor maneira, a maneira mais eficiente de você relaxar, de você entrar nesse estado relaxado,
é através de uma respiração eficiente, através de uma respiração cadenciada, e não só isso, através de uma respiração com uma troca energética otimizada, tá? Porque lembrando que respiração ela é uma moeda de energia. E tem sim como você otimizar para que você absorva de maneira mais eficiente esse oxigênio e isso seja mais nutritivo para o seu organismo, tá? E é isso que eu vou te ensinar nesse módulo. Uma das coisas das quais eu vou te ensinar nesse módulo, tá? Então, esse é o básico, tá? Sobre sistema simpático e sistema parasimpático. É por isso aqui, esse é um dos principais motivos do porquê você deveria aprender a respirar de maneira eficiente, ok? Essa foi a aula.